Ele sorriu com desprezo, achando que tinha vencido para sempre. Na frente de todos, tentou humilhar a mulher que um dia chamou de esposa. Pobre, frágil, esquecida. Ou era isso que ele acreditava. Mas, naquele mesmo lugar onde ela já tinha sido ignorada e ferida, ela voltou diferente. Mais silenciosa, mais firme. E ao lado dela, um homem que ninguém esperava. Os olhares mudaram. O ar ficou pesado. O sorriso dele desapareceu em segundos. Porque havia algo no passado daquela mulher que ele nunca quis enxergar. E algo no futuro que estava prestes a destruí-lo por completo. O que ele não sabia é que aquela não era apenas uma chegada. Era o começo de uma verdade capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Mas quando a verdade finalmente aparece, quem realmente paga o preço? Ela acordava todos os dias antes do sol. Não porque gostava das manhãs, mas porque o silêncio daquele horário era o único momento em que o mundo não a lembrava de quem ela tinha se tornado. Ana se sentava na beira da cama estreita, em um quarto simples, com paredes claras marcadas pelo tempo. O ventilador antigo fazia um barulho constante, quase como se estivesse cansado também. Ela respirava fundo, olhando para as próprias mãos. Eram mãos de quem já tinha segurado os sonhos e depois aprendeu a sobreviver sem eles. Na cozinha pequena, o café fervia devagar. Ela colocava 2 xícaras sobre a mesa, por hábito. Só depois percebia o erro. Sempre esquecia que agora estava sozinha. Enquanto se arrumava para sair, Ana evitava o espelho. Não porque não gostasse do que via, mas porque o reflexo trazia lembranças que ainda doíam. Um passado em que ela tinha sido vista. Um passado em que seu nome era dito com carinho. Naquela outra vida, ela não acordava cedo. Não precisava. A casa era grande, clara, silenciosa demais. E havia sempre alguém para fazer o café. Ele, Carlos. Carlos gostava de controle. Não de forma óbvia no começo. Era sutil. Um comentário aqui, um olhar ali. Um deixa que eu resolvo que, com o tempo, virava você não sabe resolver. No início, Ana confundiu isso com cuidado. Eu só quero o melhor para você, ele dizia, ajustando o relógio caro no pulso. Confia em mim. E ela confiou. Confiou quando deixou o emprego. Confiou quando se afastou das amigas. Confiou quando ouviu que seus sonhos eram coisas pequenas. Com o passar dos anos, a casa cresceu, mas Ana encolheu. Carlos prosperava. Ternos melhores, reuniões mais importantes, nomes influentes no telefone. Ele gostava de ser visto. Gostava de entrar nos lugares sabendo que todos sabiam quem ele era. Ana, não. Ela passou a ser a mulher que esperava. Esperava ele chegar. Esperava ele ouvir. Esperava ele olhar. Mas Carlos raramente ouvia. Quando o casamento começou a rachar, não foi com gritos. Foi com silêncio. Com desprezo disfarçado de indiferença. Com risadas baixas quando ela falava de algo que ainda a empolgava. Você vive no passado, Ana, ele disse uma vez, sem levantar os olhos do celular. O mundo não é mais assim. Ela não respondeu. Apenas sentiu algo se partir por dentro. A separação foi rápida, fria, sem pedidos de desculpa. Carlos ficou com quase tudo. A casa, os contatos, a versão da história que ele contou para os outros. Ana saiu com uma mala, algumas roupas e uma vergonha que não era dela, mas se carregava como se fosse. Agora, anos depois, ela atravessava a cidade todos os dias de ônibus. Observava as pessoas, os prédios altos, as vitrines brilhantes. Tudo parecia continuar girando, como se nada tivesse acontecido. No trabalho, falava pouco, sorria quando precisava, cumpria horários, mas havia sempre algo nos olhos dela, uma atenção silenciosa, como alguém que aprende mais do que demonstra. Você é muito quieta, disse uma colega certa vez. Só estou observando, Ana respondeu. E era verdade. Ela observava como as pessoas tratavam quem parecia fraco. Observava que mudava de tom ao ouvir sobrenomes importantes. Observava como o respeito, muitas vezes, não vinha do caráter, mas da aparência. À noite, em casa, Ana escrevia. Não histórias, anotações, pensamentos soltos, coisas que ninguém mais sabia, coisas que ela não compartilhava nem com quem parecia confiável.
Havia noites em que ela fechava o caderno rápido, como se tivesse medo de alguém ler, mesmo morando sozinha. Era ali, naquele silêncio, que a força dela começava a se reconstruir. Enquanto isso, Carlos continuava sua vida em outro mundo. Restaurantes caros, eventos, pessoas rindo alto de piadas que ele nem achava tão engraçadas. Ele gostava de contar sua versão da história. Ela nunca acompanhou meu ritmo, dizia, girando o copo na mão. Algumas pessoas nascem para ficar para trás. E todos concordavam, porque Carlos tinha sucesso, e sucesso costuma convencer. Quando alguém mencionava Ana, ele sorria de lado. Coitada, acho que não se recuperou até hoje. Esse sorriso era o mesmo que ele usava quando acreditava estar no topo. O destino, porém, tem um senso estranho de timing. Meses depois, Carlos recebeu um convite. Um grande evento social. Pessoas importantes. Investidores. Gente que realmente importava. Ele vestiu seu melhor terno. Olhou-se no espelho com satisfação. Estava exatamente onde sempre achou que estaria. Ao chegar, o ambiente era sofisticado. Luzes quentes, conversas baixas, olhares avaliando. Carlos cumprimentava conhecidos quando, de repente, sentiu algo diferente no ar, como se o ambiente tivesse mudado de respiração. As conversas diminuíram. Alguns olhares se voltaram para a entrada. Ele não entendeu de imediato, até que ouviu um nome sendo sussurrado. Ela, Carlos virou o rosto devagar. E então, congelou, porque ali, a poucos metros, estava Ana. Não a Ana que ele lembrava. Não a mulher cansada, insegura, de olhar baixo. Essa Ana caminhava com calma. Postura firme. Vestidos simples, mas elegante. O rosto sereno e os olhos carregando algo que ele nunca tinha visto antes. Segurança. Ao lado dela, um homem alto, discreto, mas impossível de ignorar. O tipo de presença que não precisava falar para ser respeitada. Carlos sentiu o estômago se apertar. Ela levantou o olhar. Por um segundo, os olhos dele se encontraram. Não havia ódio. Não havia medo. Apenas silêncio. E naquele silêncio, Carlos percebeu que havia algo sobre Ana que ele nunca soube. Algo que estava prestes a vir à tona. E, pela primeira vez em muito tempo, o sorriso dele não voltou. O silêncio entre eles parecia mais pesado do que qualquer palavra já dita naquele lugar. Carlos continuava parado, tentando entender o que via. Aquela mulher à sua frente não combinava com a versão que ele guardava na memória. Não combinava com a história que ele contou tantas vezes. Não combinava com o rótulo de fracasso que ele tinha colocado nela com tanta facilidade. Ana, por outro lado, respirava fundo. Ela sabia que aquele momento chegaria. Não daquela forma, não naquele lugar, mas sabia que um dia teria que encarar o passado sem baixar os olhos. O homem ao lado dela percebeu a tensão. Inclinou-se levemente e falou baixo, com calma. Você está bem? Ana assentiu com um pequeno sorriso. Um sorriso que não pedia permissão, que não implorava aceitação. Estou, respondeu. Só preciso de um minuto. Carlos Pegaria, tentando recuperar a postura. Ana, disse ele, forçando um tom casual. Que surpresa! Ela o encarou. Pela primeira vez em anos, sem medo de ser mal interpretada. A vida é cheia delas, respondeu. Ele tentou rir. Eu não esperava te ver aqui. Eu sei. Havia algo naquela resposta que o desconcertou. Uma segurança silenciosa. Uma ausência total de justificativas. Carlos olhou para o homem ao lado dela, avaliando o terno, a postura, os olhares respeitosos ao redor. Ele conhecia aquele tipo de reação. Era o mesmo que recebia quando entrou no mundo dos grandes negócios. E você é? Perguntou, estendendo a mão, um pouco tarde demais. O homem apertou com firmeza. Miguel, apenas isso. Carlos esperou algo mais. Um cargo, um sobrenome conhecido, um título. Nada. E, estranhamente, isso deixou ainda mais desconfortável. Trabalhamos juntos, disse Ana, calmamente. Carlos arqueou as sobrancelhas. Juntos? Miguel sorriu de leve. Há alguns anos. Aquelas palavras ecoaram na mente de Carlos.
Trabalhamos juntos. Ana percebeu a confusão no rosto dele e, pela primeira vez, decidiu não poupá-lo. Depois que saí de casa, começou ela, sem agressividade, precisei reaprender tudo. A confiar em mim, a errar, a cair e levantar sozinha. Carlos cruzou os braços, defensivo. Eu nunca disse que você não conseguiria. Ela o interrompeu, com suavidade firme. Disse, sim. Só não usou essas palavras. O olhar dele se desviou por um segundo. Ana continuou. Lembra quando eu falei daquela ideia? Perguntou. Aquela que você riu e chamou de coisa pequena. Carlos engoliu em seco. Lembrava. Pois é, ela disse. Aquela ideia cresceu. Não sozinha, mas porque alguém decidiu ouvir. Miguel a olhou com orgulho silencioso. Ana não pediu favores, disse ele. Pediu uma chance e trabalhou mais do que qualquer pessoa que já vi. O ambiente ao redor parecia escutar. Algumas pessoas se aproximavam discretamente. Olhares curiosos. Sussurros. Carlos sentiu algo que não sentia há muito tempo. Medo. Então, ele começou. Vocês são sócios? Ana assentiu. Somos. Houve um breve silêncio antes de ela completar. A empresa que você tentou comprar no mês passado é nossa. O chão pareceu se mover. Carlos piscou algumas vezes, como se tivesse ouvido errado. O quê? A proposta foi recusada, disse Miguel, porque acreditamos em crescer com valores, não com desprezo. Cada palavra era um golpe. Carlos sentiu o rosto esquentar. As pessoas ao redor agora observavam sem disfarçar. Eu não sabia, murmurou. Ana inclinou a cabeça levemente. Esse é o ponto. Ela deu um passo à frente. Você nunca quis saber. Carlos respirou fundo. Parte dele queria reagir, se defender, minimizar. Outra parte sabia que estava no diante da verdade. Eu te subestimei, admitiu, quase em um sussurro. Ana observou por alguns segundos. Dentro dela, sentimentos antigos tentavam emergir. Raiva, tristeza, orgulho ferido. Mas algo tinha mudado. Ela não precisava mais disso. Sim, respondeu. Subestima. E então, surpreendendo até a si mesma, ela acrescentou. Mas isso não me define mais. Carlos abaixou os olhos. Ali estava o conflito. O momento que poderia virar vingança. O instante em que ela poderia expô-lo, humilhá-lo da mesma forma que ele fez com ela. Miguel percebeu a tensão e ficou em silêncio, respeitando a decisão dela. Ana respirou fundo. Eu não vim aqui por você, disse ela. Vim porque pertenço a este lugar tanto quanto qualquer outra pessoa. E porque aprendi que não preciso diminuir ninguém para provar meu valor. Carlos levantou o olhar, surpreso. Você me perdoa? Perguntou, quase infantil. Ana pensou. O perdão não era simples. Não era automático. Mas também não precisava ser uma prisão. Eu me libertei. Respondeu. Isso é mais importante do que te perdoar. Ela virou-se para Miguel. Vamos? Ele assentiu. Enquanto caminhavam para longe, Carlos ficou ali, sozinho no meio de um salão cheio. Pela primeira vez, sem aplausos, sem sorrisos falsos. A verdade tinha feito o que nenhuma discussão conseguiu. Ela tinha mostrado quem ele foi e quem Ana se tornou. Mais tarde, naquela noite, Ana parou diante do espelho do banheiro. Observou o próprio rosto. As marcas do passado ainda estavam ali, mas não doíam mais. Miguel se aproximou. Tem certeza de que está bem? Ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, estou. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo. Pessoas vivendo suas próprias histórias. Erros sendo cometidos. Recomeços acontecendo em silêncio. Ana sabia que aquela noite não era sobre riqueza, nem sobre status, nem sobre provar nada. Era sobre algo mais profundo. Era sobre nunca deixar que alguém defina o seu valor. E agora, uma pergunta fica para você. Quantas vezes alguém te fez acreditar que você não era suficiente, quando, na verdade, só estava no lugar errado? A vida, muitas vezes, nos apresenta momentos em que nos sentimos pequenos, invisíveis ou insuficientes. Podemos ser subestimados, ignorados ou até humilhados por pessoas que não entendem o nosso valor.
Mas é justamente nesses momentos que nossa verdadeira força começa a se revelar. O passado pode nos machucar, nos prender ou nos definir, se permitirmos. Mas há um segredo poderoso. Não é o que os outros dizem ou fazem que determina quem somos, e sim como reagimos às adversidades. Ana passou anos carregando dor e rejeição. Ela poderia ter se tornado amarga, rancorosa ou vingativa. Mas ela escolheu algo muito maior: crescer, aprender, construir sua própria vida com dignidade. Ela transformou a humilhação em motivação, o silêncio em força e o desprezo em propósito. O mais impressionante é que ninguém precisa provar esse crescimento. Não importa quantos aplausos ou reconhecimento recebemos, o verdadeiro valor é interno. A autoestima, a coragem de recomeçar e a fé em si mesmo são tesouros que ninguém pode tirar. Também aprendemos que o sucesso verdadeiro não é só sobre riqueza, status ou reconhecimento externo, mas sobre como tratamos a nós mesmos e aos outros, mesmo quando ninguém está olhando. Ana não precisou humilhar ninguém para provar que venceu. Ela venceu por ser fiel a si mesma. E, talvez o mais importante, a vida nos dá escolhas, mas nem sempre fáceis. Podemos escolher vingança ou perdão, raiva ou liberdade, medo ou coragem. Escolher a liberdade e a dignidade nos transforma, não apenas nos protege. Então, ao final desta história, a pergunta que fica para todos nós é: quantas vezes você deixou que alguém definisse seu valor? E o que você faria hoje, se decidisse se libertar de tudo que te diminuiu? Porque, no fim, a maior vitória é não permitir que ninguém, passado ou presente, roube sua luz e sua dignidade.